gente tem que aprender a conviver com ela e entender a função dela. Porque no começo, a infantilidade da Riley faz ela tentar apagar a tristeza, achar que tudo tem que ser alegria o tempo todo. E o amadurecimento dela vai sabendo lidar com a tristeza também. E a importância da tristeza no processo de vida dela, né? E assim, linkando com o assunto, né, a forma como você consegue lidar com a nostalgia, né? Que você evolui pra conseguir... acho que é uma das grandes mensagens do filme é essa mesmo, né? Do amadurecimento a partir do momento que você consegue versar sobre o seu passado, fazendo as associações dos sentimentos adequadamente, né? Estão falando aí esse lance da importância no filme, né? Da importância da tristeza ao longo da história, né? No processo de amadurecimento da Riley. E tem um instante, assim, que é quando o filme ganha ali o seu desenvolvimento, né? O problema, a problematização, porque todo filme tem que ter um problema para ser resolvido, né? É por isso que a historinha tá lá. E o grande problema é que há um desequilíbrio que é ocasionado no momento em que a alegria e a tristeza, elas saem de dentro da consciência da Riley e elas ficam perdidas, e aquelas várias ilhas de memórias da Riley começam a ser destruídas. E a Riley, isso vai sendo representado metaforicamente dentro da cabecinha da menina. E do lado de fora, na vida real da menina, da Riley, ela vai entrando num processo de desequilíbrio muito grande, de atrito com o pai, de atrito com a mãe e de muita tristeza, e insinua, né? O filme não deixa isso claro, mas insinua um quadro de depressão. A ideia de como que isso é... Ela vai ficando apática, né? Ela vai ficando muito apática, ela não quer conectar com ninguém, ela não quer ir pra escola, ela não aceita ter mudado de cidade. E eu penso aqui, né, concordando com vocês dessa vez, no lance de... A gente tem um risco de desequilibrar, né? Constantemente a gente pode desequilibrar e a tristeza tomar conta da gente de tal maneira que as várias memórias boas vão sendo acinzentadas, né? Vão sendo apagadas. Porque se a alegria atuar o tempo inteiro, não há um amadurecimento. E se é um amadurecimento, você não consegue reconhecer o que tem de beleza no passado, né? A tristeza ajuda você a amadurecer e ver essa beleza desse passado que te construiu. Eu acho que tem vários links quando a gente está tentando falar sobre nostalgia. Pegando o que você está falando, eu acho que é uma coisa que a gente vai ficar teclando daqui até o final do podcast, é o seguinte, muita gente, principalmente quando tem filho, né? Muitos pais aí que talvez estejam escutando nosso podcast, ou futuros pais, as pessoas cometem um erro crasso que é assim: eu sofri na minha infância, eu não tinha videogame, eu não tinha tal coisa, então agora quando eu ter meu filho, eu vou dar tudo pro meu filho que eu nunca tive. E isso é um erro, né? Que aí aquilo que te transformou no que você faz parte disso, faz parte dessas limitações que você teve. E aí, quando você simplesmente dá tudo na mão do seu filho, o seu filho não dá valor, ele não amadurece, ele vai sendo postergado o amadurecimento dele durante muito tempo, acaba estragando assim, atrapalhando o desenvolvimento da criança. Um outro ponto do filme também, acho que entra na questão do desapego também, né, do amigo imaginário. Eu acho que ele pontua a questão do desapego, para que você consiga... Eu acho que tem uma parte dessa também, da gente lembrar do passado. X. Mas olha só que interessante. É verdade. Olha só que interessante, Kennedy. O amigo imaginário dela lá, ele é o último resquício de infantilidade, assim, bem infantil. Um recurso imaginário... Da primeira infância. Da primeira infância, exatamente. E é justamente esse amigo imaginário que ajuda, que dá o pontapé final para as coisas voltarem a se reorganizar. Que ele ajuda a tristeza e a alegria a voltar para a sala de comando. Então, tipo, o sacrifício desse último avatar aí da primeira infância é o que vai fazer as coisas se reestruturarem para voltar ao amadurecimento dela, né? E ele acaba, seguindo aqui na metáfora da psicanálise, ficando reprimido lá no inconsciente, né? Porque ele fica ali naquele abismo escuro e tudo bem, ele aceita ser deixado para trás para que a Riley possa voltar a ter a alegria e a tristeza avançando na vida dela, mas o amigo imaginário ficou para trás. E voltando, né, à metáfora, já que você falou do inconsciente, dessa questão da psicanálise, é bem essa metáfora freudiana, né, do inconsciente ser aquele lugar profundo
mundo que vai ficando cada vez mais escuro, e quanto mais as coisas vão indo para lá, mais elas vão sumindo da consciência, ou sumindo da percepção da consciência, né? Mas a ideia de que isso é fundamental, né? É fundamental que essas coisas vão sendo deixadas. Acho que o Kennedy estava falando sobre isso, a questão do desapego, de você deixar essas memórias irem embora. Porém, eu quero aqui resgatar uma outra questão, é que se por um lado é verdade que é importante deixar algumas memórias ir embora, por outro lado, tem algumas que elas são fundamentais para a gente demarcar a nossa personalidade. Elas marcam o que é o ser humano, né? A memória nos ajuda a construir a nossa identidade, a nossa personalidade. Elas não são todo do que a gente é, mas elas dizem como é que a gente chegou até aqui. Muito obrigado por acompanhar até aqui este trecho do Distopod. E se você quiser ouvir este episódio completo, basta procurar por Distopod nos meios podcastais de comunicação, como o Google Podcast, o Spotify, o Castbox, o Deezer, o Anchor, o Radio Public, o Breaker e o Pocket Cast. Se quiser, você pode nos acompanhar também nas redes sociais, como o Instagram e o Twitter pelo @Distopod ou pelo YouTube no Distopod Podcast. Então, vida longa e próspera e até o próximo fragmento distopódico.